realmente passando por tantas necessidades, tantas agruras, necessidades espirituais, necessidades materiais. Nós, como igreja, temos que clamar a Deus para que Ele envie socorro do céu para nós, para o nosso país, porque aquele que clama, Deus ouve dos altos céus e envia o socorro. Então Esther fez esse jejum de 3 dias, e nesse terceiro dia, ela antes disse para Mardoqueu, né? Eu vou fazer esse jejum, depois eu vou entrar na presença do rei sem ser chamada. Se eu morrer, que eu morra. Mas ela não ia deixar de cumprir com a obrigação dela para com o povo dela, né? O povo judeu. Então, nesse terceiro dia de jejum, ela entrou na sala do trono. Imagino eu que todos aqueles homens grandes que estavam ali já regalaram os olhos e disse: agora ela morre, porque não foi chamada e entrou aqui, aonde ela não pode entrar, e ela entrou. Mas Assuero amava tanto, que ele estendeu o cetro para ela, o cetro de ouro, ele estendeu para ela, e ela caminhou até ele, e ele ainda perguntou para ela: o que queres, Esther? Até metade do meu reino, se pedires, eu te darei. Se aquele rei que não temia a Deus fez isso, imagina o nosso Deus, que é o nosso rei, não vai fazer por nós tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós almejamos, seja dentro da vontade dele, ele não vai fazer. A nossa fé que é muito pequena. Às vezes nós olhamos para o gigante e vemos aquele gigante tão grande e esquecemos de olhar que por trás daquele gigante existe um Deus tão grande que aquele gigante se torna mínimo. Então nós temos que colocar a nossa fé em ação, porque a palavra de Deus diz: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede recebe, ao que bate se abre, ao que busca encontra. E nós temos que fazer isso na presença de Deus. É falar para Deus as nossas necessidades, é buscar a Deus em tempo e fora de tempo, é na alegria, na tristeza, na angústia, é na bonança, na escassez, em todo tempo. Paulo diz que nós temos que ser gratos a Deus em todo tempo, que nós temos que aprender a viver na presença de Deus, tendo muito, mas também tendo pouco, ou não tendo nada, porque Deus provê para nós. Quando Esther entrou ali dentro daquela sala do trono, eu imagino que o coração dela estava disparado. Agora ele vai mandar me matar, porque eu, sendo uma mulher, eu me atrevo a entrar na presença do rei sem ser chamada, e ainda na presença desse tanto de pessoas. Mas Deus deu graça para Esther, e ela foi chamada, e o rei ainda lhe disse que se até metade do reino que ela pedisse, ele daria. Então Esther fez um pedido para o rei e disse: olha, eu quero fazer um convite, eu quero que o meu rei e Amã venham jantar comigo na minha casa. Então, e o rei aceitou. Amã, já era nada humilde, rainha que cresceu mais ainda, a soberba dele, e ele chegou em casa, chamou os amigos, a família, a mulher, e contou: olha, até a rainha Esther já viu que eu sou. Ele achava que ele era, mas não era nada. E assim, muitas das vezes, nós achamos que nós somos alguma coisa e não somos nada sem Deus. Deus é tudo na nossa vida. Isso nós podemos ter certeza, que se nós andamos com Deus, fazemos a vontade dele, ele é tudo na nossa vida, e tudo que nós pedirmos, ele fará. Mas temos que andar na presença dele. E ali se aconselharam, e a mulher de Amã, Zera, alguma coisa assim, aconselhou para que ele fizesse uma forca, para enforcar
Mardoqueu. E ele fez. Ouviu aquela mulher sem sabedoria nenhuma, fez aquela forca de 23 metros, né? E deixou lá no pátio. Então agora, né? Só que Deus, na onisciência dele, Deus é maravilhoso. Ninguém compreende Deus, ninguém explica Deus, ninguém pode explicar Deus. A única coisa que nós temos que fazer é andar na presença de Deus, mas explicar Deus ninguém explica. Naquela noite, Assuero perdeu o sono de uma tal forma que ele não conseguia dormir. Então ele chamou um dos eunucos e disse: olha, eu estou sem sono, pega o livro das crônicas e vai ler para mim. E Deus fez com que ele abrisse aquele livro justamente na página onde estava escrito um fato que havia acontecido, que 2 eunucos planejavam a morte de Assuero. E Mardoqueu ficou sabendo desse acontecimento, e então imediatamente ele chamou Ester, contou para Ester, Ester chamou Assuero, contou para Assuero, Assuero mandou investigar, constatou a verdade, que eles realmente estavam planejando a sua morte, e foi registrado ali naquele livro. Então ele perguntou: o que se fez para este homem que descobriu que queriam me assassinar? Aí ele disse: olha, não foi feito nada. Tá, o dia amanheceu, Amã chegou lá e Assuero lhe disse: Amã, o que se deve fazer com alguém para honrá-lo, para agradecê-lo por alguma coisa que ele tenha feito? Logo a soberba de Amã falou mais alto: eita, esse sou eu, ele vai me honrar, então agora eu vou falar o que ele tem que fazer. Olha, meu rei, para honrar uma pessoa em agradecimento, o senhor deve vestir as suas vestes reais nele, colocar o seu anel no dedo dele, montá-lo em seu melhor mulo ou seu melhor cavalo e mandar que alguém desfile com ele pelas ruas, né, do reino, pelas ruas do reino, e dizendo: este homem está sendo honrado pelo rei, este homem está sendo honrado pelo rei, proclamando o que ele fez. Então o rei disse para ele assim: olha, de tudo que você me disse aí, não se omita nenhum tio. Você pega aquele Mardoqueu e veste as minhas vestes reais, coloca meu anel no dedo dele, monta ele no melhor mulo e sai você puxando ele pelas ruas, né? E dizendo o porquê que ele está sendo honrado. Naquele momento ele se desmontou todo, porque ele já havia feito uma forca para matar o Mardoqueu, e agora ele teria que se humilhar, passeando com ele pelas ruas daquela cidade, daquele reino, ainda proclamando que o rei estava honrando. Ele fez tudo aquilo. Quando ele chegou em casa, ele se desesperou, mas ele ainda tinha esperança, né, de que a rainha tinha convidado para jantar lá, e ele ia lá. Só que quando eles estavam lá no jantar, a rainha se levantou e falou para o rei: olha, meu rei, existe um homem mau aqui nesse reino. E ele disse: mas quem é este homem mau? Ela disse: este mau Amã, ele quer matar todo o meu povo, ele planejou matar todo o meu povo. Como é isso? Aí ela, né, contou, falou para ele do edito que tinha se propagado por todas as províncias, né, que tal dia eles poderiam se levantar contra os judeus e matar todos. E ela era judia, ela também ia morrer. Naquele momento, Assuero ficou tão irritado, tão irado, e Amã caiu por sobre o colo de Ester, clamando misericórdia, pedindo. Assuero olhou aquilo e já imaginou que ele também estava querendo tomar a mulher dele, e ali foi aquele rolo, e
Resultado: valeu a pena os 3 dias de jejum de Esther, valeu a pena tudo o que Mardoqueu ensinou de bom para aquela mulher, valeu a pena ela se tornar rainha, porque para este dia ela se tornou rainha para interceder pelo povo. E ali o próprio rei Assuero, e ainda deu a casa de Amã para Esther, honrou Mardoqueu, colocou Mardoqueu, num grau elevado no reino. E agora, o que nós vamos fazer? Então Mardoqueu deu a ideia para ele. O Senhor solta um outro edito, um outro edital, dando a possibilidade, direito dos judeus se defenderem, que eles possam lutar e se defender. E assim foi propagado por todo o reino o edito do rei, que os judeus pudessem forjar armas, fazer armas, tudo que eles necessitassem para lutar, que eles poderiam lutar pela vida deles. E Deus é tão maravilhoso que nesse dia morreram muitos do reino de Assuero, mas dos judeus bem poucos, ou olhe lá que não foi nenhum, que eu não me vem a lembrança agora, mas o reino de Assuero deu a honra para o povo judeu. Amados irmãos, a Bíblia diz que aquele que abençoar Israel será abençoado, aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Hoje nós temos a liberdade de estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso por causa do povo de Israel. Então vamos abençoar este povo, vamos orar por aquela nação, vamos orar pela nossa nação. É o nosso tempo agora, é o tempo da igreja, é o tempo de renovo espiritual, e todo aquele que buscar vai receber o renovo espiritual, todo aquele que buscar vai receber, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor buscam os justos da terra, que os olhos do Senhor estão buscando os verdadeiros adoradores. Então vamos buscar a Deus enquanto é tempo, vamos adorar a Deus enquanto nós temos tempo, enquanto é dia. Vamos buscar a Deus, porque há muitos anos nós ouvimos falar que Jesus está voltando, mas graças a Deus que Ele ainda não voltou, porque senão eu mesma teria perdido a minha alma. E quantos estão aí no mundo, aí fora, precisando de oração, assim como muitos oraram por mim, me entregaram nas mãos do Senhor e pediram a minha libertação, e hoje eu sou liberta no nome de Jesus. Eu também ando de joelhos buscando a salvação de outros, daqueles que estão lá fora ainda sem entendimento do que é a salvação. Então, meus amados, vamos buscar a Deus enquanto é tempo, vamos buscar a Deus, porque os dias são difíceis e cada vez mais ficando mais e mais difícil. Agora, depois desse 2019, as coisas nunca mais vai voltar a ser como era. Então, ou é Jesus para a gente alcançar a salvação, porque se não for Jesus, nossa alma vai perecer. Mas eu louvo a Deus, porque o nosso país é feito da maior parte de cristãos, é composto, da maior parte de cristãos, independente de placa de igreja, porque todo aquele que crê em Jesus, ele busca a Jesus e anda na presença de Jesus, ele vai alcançar a misericórdia de Jesus. Então vamos buscar a Deus, vamos fazer a nossa parte, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos dê a vitória. Vamos fazer como Esther, e Deus nos dará a vitória, como ele deu a vitória para os judeus no reinado de Assuero. Amém, amados?